tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta quarta-feira para estarmos juntos rezando o sagrado texto do Evangelho. É sempre bom nos encontrarmos e partilhar a palavra de Deus juntos. E assim poder experimentar os frutos da palavra. Hoje o Evangelho que nos é oferecido nesta oitava da Páscoa é Lucas capítulo 24, versículos 13 ao 35. É o conhecido texto dos discípulos de Emaús. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhes disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Sagrada Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs,
foi preciso Jesus vir e aparecer aos discípulos, aqueles que insistem em não dar crédito ao que as mulheres contemplaram, testemunharam. Jesus agora aparece a eles mesmos. A dinâmica da narração desenvolve entre o afastamento dos 2 discípulos de Jerusalém, que saem tristes, entristecidos, decepcionados, tudo se acabou, colocamos toda a nossa confiança em Jesus, já faz 3 dias que ele morreu, esperávamos que ia salvar Israel e nada fez. Por isso voltemos para nossa casa e vamos voltar a tocar a nossa vida. E aí entra justamente o Jesus. Jesus ressuscitado que entra, acompanha-os naquele caminho e começa a catequizá-los. É o ressuscitado catequizando os seus discípulos, recordando tudo aquilo que ele disse e fez na presença deles antes de ser morto. E Jesus ainda diz: como vocês são lentos e sem inteligência. O texto diz que os discípulos pareciam cegos, e realmente estavam. E aí é preciso Jesus fazer esta toda recordação. E aí nós vemos que no centro desta narração está colocado esse diálogo entre Jesus e os peregrinos. E ali Jesus narra toda essa sua experiência, resgata toda a Sagrada Escritura. E depois escuta o discurso destes discípulos, que interpreta os acontecimentos dos últimos dias a partir das Escrituras. E interessante que ali no final, percebendo que eles estão lentos e cegos, Jesus passa um pouco à frente. E aí parece que eles começam a despertar. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde e a noite vem chegando. E ali vai ser a oportunidade que Jesus encontra para fazer com que os olhos destes homens se abram. E é ao partir o pão, naquilo que Jesus fazia com tanta frequência junto a eles. Senta à mesa, toma o pão, abençoa, depois parte e distribui. É este ato de partir o pão que faz com que os seus olhos se abram e recordem tudo o que este o havia dito. Os olhos dos discípulos se abriram e eles reconhecem Jesus. Depois que Jesus então some, desaparece dali, eles comentam: não estava ardendo o nosso coração? Quando ele nos falava pelos caminhos, nos explicava as Escrituras? E assim, caríssimos irmãos e irmãs, eles decidem voltar. Voltam com aquela alegria que Maria Madalena ontem nós víamos que correu para anunciar aos discípulos o que Jesus a mandava. Aqui eles correm de volta à Cidade Santa, a Jerusalém. E ali anunciam para os outros colegas, discípulos, realmente o Senhor ressuscitou, e não só ressuscitou, como apareceu a Simão. Agora eles acreditam, porque Jesus veio ao encontro deles. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus caminha conosco ao nosso lado, junto de nós. E às vezes nós estamos fechados como os discípulos de Jesus, e precisamos fazer esse caminho de volta para que Jesus venha até nós, nos catequize novamente e faça com que os olhos e os ouvidos nossos se abram e assim acolhemos este Mestre em nossa casa. Deixemos que o ressuscitado acesse o nosso coração e os nossos olhos contemplem o ressuscitado e sejamos verdadeiros anunciadores de Jesus, que ressuscitou, venceu as trevas e a morte e agora vive no coração de todos aqueles que creem. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.
Cristo ressuscitou, aleluia, venceu a morte com amor. Cristo ressuscitou, aleluia.